Olá, amigas, olá, amigos. Neste nosso encontro, nós vamos tratar de como usar bem o seu dinheiro. E vamos começar falando aqui com uma frase do professor Augusto Cury, que é professor, médico e psiquiatra. Olha só o que ele diz. A ausência de dinheiro nos torna pobres, mas o mau uso dele nos torna miserável. Esse ensinamento nos leva a outro, que agora vou convidar de novo Warren Buffett, nosso conhecido maior investidor do mundo, dentro desse mesmo diapasão, nessa mesma ideia aí do Augusto Cury. Se você compra coisas que não precisa, logo você vai vender as que precisa. Mas também nós não vamos viver debaixo dessa ditadura da poupança. Nós temos que gastar um pouco do nosso dinheiro. E para isso que nós vamos aqui conversar para ver como usar adequadamente o nosso dinheirinho tão suado que nós conquistamos ao longo desse tempo. Sim, você já abandonou todos aqueles vícios, aqueles maus hábitos de cuidar do dinheiro, para destruir o dinheiro, e agora você tem orçamento, tem planejamento, vai fazer uma viagem, você já sabe como preparar. Então, a vida diferente. E tem que, claro, não é para não fazer, você tem que aproveitar tudo o que você fez ao longo da vida da melhor forma possível, sem correr risco, porque agora você está vacinado, você sabe direitinho cuidar do seu dinheiro e aproveitar de forma maravilhosa toda a sua conquista. Porque senão não tem graça. Você economizou, poupou, sofreu a vida inteira e não usa. Não, você tem que se planejar, tem que poupar e cuidar bem e tem que aproveitar a vida também. Sabe por quê? Se você guardar todo o dinheiro também e ficar bem velhinho, você não vai aproveitar o dinheiro. Então você tem que fazer as economias, fazer o planejamento, aproveitar, não loucamente, porque aí você não tem como guardar dinheiro, você aproveita as viagens, compra o seu telefone, o seu carro, mas dentro do seu controle. O importante de tudo isso é ter uma vida modesta, controlada e não gastar tudo que você ganha. Aí é a fórmula do sucesso. Por exemplo, você precisa do carro. Você não vai ficar sem o carro, mas olha só que coisa mais interessante, que é até bom, porque diante de tudo isso, como você aproveitar, gastar o seu dinheiro, eu vou dar um exemplo do carro. Você, claro que depois de educado, no estágio que nós já estamos, comprar à vista. Olha só por que tem que comprar à vista. Veja essa simulação aqui que eu fiz. Passei no banco hoje de manhã, e ele me deu a taxa de R$ 2,44 ao mês no financiamento de um carro usado, com 20% de entrada. Olha só o que acontece. Quando a gente estava dando aquele exemplo dos juros compostos trabalhando a seu favor, nós imaginamos esse financiamento de 60 mil. Eu passei no banco aqui hoje de manhã, eu passei no banco e fiz essa simulação. Um carro de 60 mil é usado, o carro usado tem que dar 20% de entrada, 12 mil reais, faltam 48 mil, aí com 48 mil dividido em 48 parcelas de 1.768,16, com taxa de juros de 2,44 ao mês. Então foi uma entrada de 12, mais 48 de 1.768 dá 84 mil. Total pago daqui 4 anos, 96.871,68 centavos. 4 anos depois. E aí tem um problema, o seu carro que você pagou 60 mil hoje, com certeza ele não está valendo nem 40 daqui 4 anos, porque tem a super desvalorização do carro e você acabou gastando quase 100 mil para ter um bem que vai, se você precisar vender aí daqui 4 anos, você vai ter um bem de 40 mil. Você perdeu
mais que o dobro, ou seja, você tem um bem que vale a metade do que você pagou. Isso é juros compostos trabalhando contra você. Vocês viram muito bem o efeito dos juros compostos. Esse é o efeito multiplicador, aquela brincadeira lá com a Bíblia. Então é assim, você pode usar isso a seu favor. Esse é contra você. Você tomou financiamento, os bancos cobram 2,44 ao mês, porque eles têm a estrutura, eles vivem disso, assim como o encanador vende o seu trabalho, a fábrica de refrigerante vende o refrigerante, o advogado vende a sua prestação de serviço, a sua assessoria. O banco ele só tem uma coisa para fazer, ele empresta o dinheiro, que é o produto de trabalho deles. Então ele aplica os juros compostos a favor deles. Você viu como foi. Mas você pode aproveitar esse milagre da multiplicação dos juros compostos a seu favor. Olha só o que acontece se você resolvesse não dar dinheiro para o banco e tivesse um pouquinho de paciência para você comprar esse carro. Veja só os juros compostos trabalhando a seu favor. Então vamos trabalhar aqui com o investimento, pensando naquela coisa boa do efeito dos juros compostos na sua vida. Nós temos os juros compostos trabalhando contra você, quando o banco te empresta dinheiro, e temos também quando os juros compostos trabalham a seu favor quando você faz o investimento. Vamos ver aqui, no caso do investimento, quanto tempo você leva para chegar a 60 mil reais? O sonho de comprar um carro, por exemplo, comprar um bem, qualquer coisa. Se você fizer um investimento inicial de 12 mil e você depositar todo mês R$ 1.768,16 por mês, eu vou chegar aqui, vou fazer as contas, e não vou mostrar mês a mês, mas dizer o seguinte: no primeiro mês você tem 12 mais 120, que hoje é 1%, mais ou menos, está 12% a Selic, mais o que você depositou. No sétimo mês, isso já está acumulado em 23.618,97, mais os juros sobre isso, que dá 236, mais 1.700 que você assumiu o compromisso depositado no mês, já dá 25 mil e pouco. No 15º mês, você já tem 40 mil, mais 402, que é 1% sobre isso, mais aquele compromisso seu de 1.700, você já está com 42 mil e pouco. No mês 19, 19º mês, você já tem 49 mil, mais 490 do 1%, mais 1.700 do compromisso, 51.297,62. Antes de 48 meses, vocês vão entender depois daqueles 60 mil para você comprar um carro, por exemplo, qualquer bem. No 23º mês, menos da metade de 48 meses, você já tem 58.209,67, mais 582, que é 1% sobre isso, mais 1.700 e pouco do seu compromisso mensal, já deu 60.559 em 23 meses. Então, se você quiser fazer um investimento, ao invés de você se endividar, você fala, eu preciso de 60 mil daqui 2 anos. Você começa a fazer isso, e daqui, você não precisa de 48 meses, de 4, 5 anos. Daqui 23 meses, você já tem esse dinheiro, você assumindo o compromisso de depositar todo mês, você chega a 60 mil reais. Isso é juros compostos trabalhando a seu favor. Vocês tiveram a oportunidade de conhecer juros compostos trabalhando contra e trabalhando a favor. E quando trabalha a favor, aí me lembrou do Luiz Barsi Filho. Nós falamos muito do Warren Buffett, mas nós temos um aqui também. O Barsi, ele é o maior investidor na Bolsa Brasileira, investidor individual, pessoa física. Ele tem 85 anos hoje e ele tem um patrimônio de 5 bilhões. Ele ganha mais de 1 milhão por dia. E ele tem uma história fantástica, ele começou a investir muito jovem e hoje
ele ensinou para a família e tal, e hoje ele tem essa fortuna que ele fez exatamente assim, aplicando a renda fixa, ações, gosta demais de ações, como foi aprendendo, mas o mais importante de tudo isso que ele conta, seguindo Warren Buffett também, é poupar. Você poupando, o investimento ele dá resultado. O que não pode é você gastar o dinheiro que você recebe. À medida que você aprende a poupar, o investimento é consequência. Você aplica, gostou, estuda mais, vai para a renda variável e vai fazendo isso. Então, o Luiz Barsi Filho, ele dá um outro exemplo fantástico, eu vou falar também do Buffett. Olha só, ele agora, o Luiz Barsi, ele virou estrela de televisão, da mídia, porque é o maior investidor, pessoa física do Brasil, é conhecido aí em todo lugar, se ele sair na rua, todo mundo conhece. Há pouquíssimo tempo, 2, 3 anos, que ele não era uma pessoa tão conhecida, ele andava de transporte público, de metrô, para cima e para baixo, ia trabalhar tranquilo. Agora não dá mais, porque todo mundo conhece e saberia que era ele. O Warren Buffett, aquele outro americano, ele conta uma história que ele vai ao McDonald's, ele adora McDonald's, e ele paga o McDonald's, e ele, por ser cliente, ele ganha os cupons, ele ganha, né, a compensação lá, como é que chama isso? Bonificação por consumo de fidelidade, e ele usa, uma vez ele fez uma reunião com o outro bastante conhecido, Bill Gates, quase mais rico, agora é o segundo terceiro, pouquinho acima do Warren Buffett, e eles se reuniram para tomar um café no McDonald's, é comum lá nos Estados Unidos. E na hora de pagar, o Warren Buffett pagou com um cupom. Não, vou pagar, pode deixar que eu pago. Ele pagou com um cupom e complementou com o dinheiro. Bill Gates, mas que estranho você fazendo. Eu faço sempre, acostumei, etc. E o Bill Gates, é uma coisa interessante pegando carona, que ele também faz isso, as economias dele, e ele faz uma coisa ainda mais fantástica. E nessa conversa ele estava até convencendo o Warren Buffett a fazer aquelas doações em entidades, para a ONU, para aqueles organismos que cuidam de imigrantes, da pobreza, etc. Então ele é um grande investidor, doador, e faz isso com dezenas de outros ricaços para ajudar as pessoas mais pobres. Era isso que eu queria dizer para vocês. O resumo é assim: você aprendeu a economizar, poupou, aplicou, tem que usar bem o seu dinheiro, para o seu bem e para o bem do mundo. Você está cuidando das pessoas, você está fazendo certinho. Tem que ajudar as pessoas, não só com recursos, ensine também educação financeira. Faça com que as pessoas busquem o mesmo conhecimento que você aprendeu, porque ela vai fazer do dinheiro dela, vai fazer com que a vida dela seja melhor ao longo do tempo. Assim como nós estamos conversando, divulgue isso, fale com as pessoas e traga mais pessoas para aprender educação financeira, que vai ser melhor para todos nós, para o mundo. Até a próxima.